Amém. 1 Coríntios capítulo 5, primeira carta que Paulo escreveu, capítulo 5. A gente está expondo aí a carta desde o capítulo 1, né? Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta para responder algumas perguntas que tinham mandado para ele e também para tratar alguns problemas doutrinários e práticos que estavam acontecendo ali naquela comunidade, naquela igreja. Por exemplo, a gente já estudou aqui do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente viu o problema de divisão que estava acontecendo naquela igreja. Um estava falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Então Paulo escreve para tratar esse problema de divisão. Paulo também escreve essa carta para tratar a questão da falta de disciplina, que é onde nós estamos aqui. Paulo trata isso no capítulo 5 e capítulo 6. A igreja não estava exercendo a disciplina quando deveria exercer. No capítulo 7, Paulo vai tratar, a gente vai chegar lá ainda, da questão do casamento, do novo casamento, do divórcio. Ele vai tratar e nos ensinar ali sobre o papel das viúvas também no capítulo 7. No capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai tratar sobre a divisão no sentido que a igreja estava dividida sobre se elas poderiam comer ou não alimentos sacrificados a ídolos. Então Paulo ensina como é essa questão, capítulo 8, 9 e 10. Do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai tratar sobre o culto. Estava ali tendo problemas sobre o exercício dos dons espirituais ali no culto. Paulo então exorta a igreja, Paulo então ensina a igreja, como que elas deveriam lidar com os dons espirituais. Capítulo 11, 12, 13 e 14. No capítulo 15, Paulo vai tratar de um grupo que negava a ressurreição dos mortos. E no capítulo 16, ele faz preparativos ali para levantamento de uma coleta. Eu fiz essa pequena revisão e distribuição porque nós chegamos, na verdade, semana passada nós entramos na segunda grande parte dessa carta. A primeira grande parte foi do capítulo 1 ao capítulo 4, a segunda grande parte começa no capítulo 5, que nós iniciamos semana passada com o pastor Mateus, que vai tratar essa necessidade de exercitar a disciplina. Então, para manter uma igreja pura, é necessário disciplinar. Para manter uma igreja pura, é necessário viver nesse exercício da disciplina. Os propósitos primários da disciplina são a purificação da igreja, ou seja, então a gente disciplina para manter a igreja pura. Nós disciplinamos também para restaurar o pecador, ou seja, então o objetivo de disciplinar é a purificação da igreja. O objetivo também de aplicar a disciplina é para resgatar aquele que está sendo disciplinado. O nosso objetivo é resgatar aquela pessoa ao discipliná-lo. E também o objetivo da disciplina é glorificar a Deus. Então, 3 objetivos primários: purificar a igreja, resgatar o pecador e glorificar a Deus com o exercício da disciplina. Um dia perguntaram ao Calvino assim, como que uma igreja ela é verdadeira? O que a igreja tem que ter para ser considerada uma igreja verdadeira? Aí João Calvino respondeu, uma igreja verdadeira, ela é verdadeira porque ela expõe a palavra de Deus, que ela é fiel às escrituras sagradas. Uma igreja verdadeira, ela é verdadeira de fato, porque ela administra de forma correta as ordenanças, que é a ceia do Senhor e o batismo. E uma igreja verdadeira, ela se diferencia, além de pregar o evangelho, além de administrar de forma correta as ordenanças, a igreja também, ela disciplina. A igreja também vive nesse exercício da disciplina. Então, às vezes é necessário disciplinar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, de forma intencional, elas não querem submeter a palavra de Deus. As pessoas, de forma intencional, elas não querem submeter os mandamentos de Deus. Então, às vezes, a pessoa chega aqui de culto após culto, ouve a palavra de Deus, está sendo exortada ali pela palavra de Deus, mas está entrando no ouvido e saindo no outro, e a pessoa não quer submeter a palavra de Deus. A pessoa não quer andar segundo a palavra de Deus. E está nesse hábito de não querer se submeter
a palavra de Deus. Então, nesses casos, né, é necessário ali, então, já que a pessoa está ouvindo a palavra de Deus semanalmente e não está andando ou querendo andar de maneira intencional segundo a palavra de Deus, por isso é necessário aí, às vezes, as ações disciplinares. Na semana passada, nós vimos com o pastor Mateus que o homem ele foi disciplinado. Ele foi disciplinado talvez com o último ponto da disciplina. Ou talvez ele foi disciplinado ali com o último nível de uma disciplina, que é o quê? A exclusão daquela pessoa. Então o homem ele foi expulso daquela comunidade. Né? Nós vimos como que isso aconteceu com o pastor Mateus semana passada. Agora, falando um pouco sobre disciplina, quais são os tipos de disciplinas que existem? A gente crê que existe a disciplina formativa, que é aquela que ocorre por meio da exortação e compete a todos os cristãos. Por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, essa disciplina que nós chamamos ela de disciplina formativa. Existe também a disciplina corretiva, que é aquela disciplina que é feita pelos pastores e líderes, que ela corrige aquela pessoa dando um tempo para ela. Às vezes a pessoa tem alguma atitude, ela errou ali, está persistindo no erro, e a gente então disciplina essa pessoa, tirando ela em determinado momento de determinada função. É a disciplina corretiva. E existe também a disciplina que nós chamamos de disciplina cirúrgica, que acontece com a exclusão dessa pessoa, daquela comunidade, né? Ou daquela igreja ali, que é o que aconteceu com esse homem aí, de 1 Coríntios capítulo 5, né? Paulo ordenou que ele fosse expulso daquela comunidade. Então, como que acontece o processo da disciplina? Deixa aberto aí comigo, vai por favor lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Abriram aí? Amém. Fala assim, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, como que acontece o processo de disciplina? Primeiro é esse. Se seu irmão pecar, você vai e repreende ele. Então, começa com uma conversa pessoal, uma repreensão particular. Se seu irmão pecar contra você, você vai e conversa com ele. Vocês dois se ajeitam ali. Então, se não dá certo, qual que é o próximo passo da disciplina que nós queremos? O versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas pela boca de 1 ou 2 testemunhas seja confirmada. Então você quis conversar com essa pessoa não te ouviu, então chama 1 ou 2 ou 3 irmãos aí, para que ele possa conversar com você sobre o que está acontecendo ali. Não resolveu? Depois tem a questão da exclusão aí, Se recusar a ouvir, diz a igreja. E também se recusar a ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Aí no versículo 18 fala, em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então você tentou conversar com a pessoa, ela não te ouviu, está resistindo ali a continuar no erro, não quer te ouvir, não se arrepende. Aí você chamou 2, 3, 4 pessoas ali para tentar conversar com essa pessoa, talvez mediar a situação, a pessoa não te ouviu, né? Falou com a comunidade, falou com os líderes, a pessoa está ainda ali, resistente, e aí tratar como gentil, né? E publicano aí, né? Ou seja, considerar aquela pessoa não mais irmão, né? E excluir essa pessoa ali daquela comunidade, né? Então talvez essa seja talvez a forma mais rígida, né?
de disciplinar uma pessoa, assim, né? Que é a exclusão ali daquela comunidade, né? Eu nunca passei por isso, né? O pastor Mateus até citou que ele já passou por isso 2 vezes. Na semana passada, quem não estava aqui, ele deu o exemplo que ele fazia parte do corpo pastoral de uma igreja. Aí um dos casos foi que as pessoas estavam sendo ameaçadas ali, né? Aí ele contou porque as pessoas estavam ameaçando eles, as pessoas, os pastores ali, as pessoas daquela comunidade. Então eles acharam por bem excluir aquela pessoa. E o segundo caso que ele falou que ele passou foi que a pessoa estava disseminando tanta mentira, ele fala contando tanta mentira naquela comunidade, que aí estava afetando toda a comunidade já, né? As pessoas ali estavam vivendo, uns acreditando, estava causando maior confusão naquela comunidade. Ele reuniu, né? Eles se reuniram lá como um corpo pastoral, né? Como um conselho, como um presbitério, e decidiram por bem, né? Afastar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquela comunidade. Então a gente percebe que são casos extremos, né? Quando chega a esse caso, né, de convidar a pessoa para sair, né, em bom sentido aí. Então, são muitos casos que permite a disciplina. Um dos casos é permanência do erro, a pessoa está errando, então ela deve ser disciplinada. Outro caso é uma conduta causadora de divisão, a pessoa está causando divisão ali e tal, então a pessoa também ela deve ser disciplinada. Outro caso também é a pessoa que não submete à disciplina da igreja, né? A pessoa ela erra, né? Ela é orientada a fazer determinada coisa e ela não submete àquilo, então também ela deve ser disciplinada. E a disciplina vai ser de acordo ali com o que aquela pessoa está fazendo naquela comunidade, né? Com o mal que aquela pessoa está causando àquela comunidade. E o caso desse homem da igreja de Corinto, Paulo ordenou que ele fosse excluído da igreja. Por quê? Porque ele estava tendo um caso com a mulher do seu pai, né? A gente viu isso na semana passada. E esse caso que ele estava tendo com a mulher do pai dele era de conhecimento público, né? Ou seja, as outras igrejas também sabiam disso, né? A sociedade da cidade de Corinto também sabia disso, para a vergonha da igreja. Então, por isso, Paulo, então, ele disciplinou dessa forma, excluindo aquele homem da igreja. Então, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele condenou o pecado daquele homem. O apóstolo Paulo, além de condenar o pecado daquele homem, dos versículos 1 ao versículo 5, ele corrigiu a igreja porque a igreja estava omissa em relação àquela situação. As pessoas sabiam daquilo que estava acontecendo, mas não tinham tomado nenhuma providência. Então Paulo corrige, então, chama atenção, exorta a igreja em relação a isso. E aí, por último, o que ele faz? Já que vocês não estão tomando atitude, então eu vou tomar. Exclui esse homem daí. Tira esse homem daí. É isso que ele fala. Fala assim o versículo 1, capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês são orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então nós vimos que o apóstolo Paulo ele julgou aquela pessoa e determinou que a igreja expulsasse aquele homem com o objetivo, né, de quem sabe esse homem ainda ser salvo, com o objetivo de quem sabe esse homem se arrepender lá na frente. Nós aprendemos aí, né, que Paulo falou, né, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a gente percebe que essa disciplina ela é rígida assim, né, mas não é o fim, né? A pessoa ela pode ser salva, a pessoa ela pode ser resgatada. E esse foi o objetivo, de purificar a igreja, e ele disciplinou também para que de alguma forma esse homem possa se arrepender, ou seja, ele visa o resgate, né, resgatar esse homem, né? Ele tem o objetivo que esse homem se arrependa e o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. A gente viu isso semana passada. E aí, para basear essa atitude, né, essa sentença aí, Paulo coloca 3 ou 4 princípios aqui para embasar essa atitude que ele teve de excluir essa pessoa.
O primeiro princípio que ele utiliza aí é a instituição da Páscoa, né? A Páscoa. A gente viu semana passada do versículo 6 ao versículo 8. Então, o primeiro argumento que ele usa, que nós já vimos semana passada, tem como instituição a Páscoa, né? Que é uma das 3 grandes festas dos judeus. Tem a Páscoa, tem a festa dos tabernáculos e tem também o Pentecostes. Então, a Páscoa é uma das 3 grandes festas. Então, por que o apóstolo Paulo ele tomou essa atitude? Então, ele embasa, em primeiro lugar, em relação à Páscoa, né? Nós sabemos que Deus, através de Moisés, ele determinou que os israelitas, depois da 9ª praga, né, matassem um cordeiro ali. Depois de ter matado o cordeiro, assassem, né, aquele animal, né, comesse, né, junto com a sua família ali, junto com pães sem fermentos, né, e pegasse o sangue desse animal e passasse ali, né, nas ombreiras da porta, né. E aí, para que no dia que o anjo do Senhor passasse ali, onde que o sangue desse animal, que a família, né, dos israelitas tivesse passado ali, o anjo ia passar direto, né, e não ia atingir os primogênitos ali daquela casa, né, que estava ali com o sangue ali passado ali nos umbrais da porta. Então, isso aconteceu, os israelitas fizeram isso por determinação de Moisés, e aí eles foram livres, né? E Deus, então, instituiu com isso a Páscoa. Que a Páscoa é o quê? É essa celebração, né? É esse memorial. Uma vez por ano, os judeus celebram a Páscoa, que era, então, o memorial dessa libertação, que Deus havia os libertado ali, né? E libertou por quê? Por causa desse sangue, né? Que passou ali nos umbrais e o anjo da morte passou por cima ali e não atingiu aquela família ali, né? Aqueles israelitas que estavam ali. Os primeiros cristãos, eles eram judeus. E aí, eles entenderam que a Páscoa era uma figura de Cristo Jesus. Que a Páscoa era um tipo de Cristo. Que a Páscoa era uma espécie de símbolo. Que aquele cordeiro sem defeito, que era sacrificado anualmente para a festa judaica, essa festa da Páscoa, era um símbolo de Cristo que tira todo o pecado do mundo. Eles entenderam isso, por serem judeus e terem sido convertidos. E aí, isso ficou mais claro ainda quando Jesus foi traído. A Bíblia vai falar com a gente que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu o pão sem fermento e disse, né, esse é meu corpo. Pegou o cálice e falou, olha, esse é o meu sangue. E aí eles entenderam, não, que a Páscoa é um tipo de Cristo. Ficou claro para os discípulos isso, que a Páscoa significava, né, simbolizava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, na ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse memorial daquilo que Cristo fez por nós. Através do seu sangue nos libertou. Através do seu sangue nos salvou. Então nós celebramos hoje a ceia do Senhor, que é esse memorial que Jesus ele fez por nós. Então, essa instituição que está por trás do versículo 6 a 8. O que nós entendemos com isso? Que a igreja ela deve ser pura. Por que Paulo usa como base a Páscoa? Porque a igreja também ela deve ser pura, né? A igreja deve tratar o pecado. Ela não deve ser negligente em relação ao pecado. Aí no versículo 6, Paulo ele começa a explicar. Ele fala aí, ó. O orgulho de vocês não é bom. Então, eles eram uma igreja que eles se vangloriavam. Capítulo 5, versículo 6. Eles eram uma igreja que se vangloriavam, né? Se exaltavam ali nos dons que tinham. Eles fluíam nos dons, né? A Bíblia fala que nenhum dom faltava àquela igreja. Então, eles se vangloriavam nos dons espirituais. Então, essa visão distorcida do que é ser espiritual que eles tinham, negligenciava o pecado. Ou seja, havia ali divisão, havia ali prostituição, igual nós vimos aí no caso, né, desse homem, né, que se envolveu com a mulher de seu pai, havia tudo isso. Mas eles se achavam espirituais. Por causa do quê? Por causa do fluir dos dons espirituais. Eles se achavam espirituais, mas Paulo não.
Paulo falava que eles eram crianças na fé. Paulo falava que eles eram imaduros na fé. Né? Paulo falou que eles eram bebês em Cristo, porque havia divisão ali. Porque embora nenhum dons faltava, uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Pedro, outros falavam que era de Apolo, então eram bebês na fé. Mas eles se achavam espirituais. Por isso que o orgulho de vocês não é bom. Por que não é bom? Porque se achando espirituais, eles não conseguiram, estavam conseguindo enxergar um princípio básico. Qual o princípio que é básico aí? Versículo 6 ainda. O orgulho de vocês não é bom. Por quê? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada, né? Ou um pouco de fermento leveda a massa toda. Então eles estavam tão cheios de si que eles não estavam conseguindo entender esse princípio que é básico. Nós sabemos que basta somente um pouco de fermento para que a massa toda fique inchada, não é verdade? Um pouco de fermento já contamina toda a massa. Um pouco de fermento já deixa toda a massa inchada. E o fermento, ele representava o pecado. Por isso que a Páscoa, o pão era sem fermento, para indicar a pureza do Cordeiro de Deus. A pureza do Cordeiro de Deus. Então, por isso que o pão era sem fermento. Então, um pouco de fermento, ou seja, qual que é o princípio? Um pouco de pecado não tratado naquela igreja, contamina a igreja toda. Um pouco de pecado, que o pecado ele é negligenciado, vai afetar toda uma comunidade. Então eles estavam tão cheios de si que eles não estavam conseguindo entender esse princípio que é básico, que um pouco de fermento leveda a massa toda. Porque quando o pecado ele se torna público, ele deve ser tratado. Quando o pecado se torna público e ele não é tratado, as pessoas podem pegar e falar assim, uai, o fulano ali, todo mundo está sabendo o que ele está fazendo, ele continua fazendo as mesmas coisas na igreja, o ciclano ali fez, que escândalo que é esse que ele está fazendo isso, mas ninguém está tomando nenhuma providência. Ou seja, com o tempo, isso começa a mexer com a consciência das pessoas. Com o tempo, isso pode começar a corromper a moral das pessoas. Porque a pessoa está numa comunidade, está numa igreja, a pessoa está fazendo, está agindo ali de forma intencional, igual, por exemplo, esse cara que estava ali com a mulher do seu pai, e a igreja não estava fazendo nada. Tá? Qual que era o risco? De contaminar toda a igreja. Né? Qual que era o risco? Da igreja ficar contaminada com tal atitude que não estava sendo vista ali pelos líderes daquela igreja. Né? Esse é o risco. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então esse era o problema ali da igreja de Corinto. Né? Essa visão errada de espiritualidade que não deixava eles enxergarem que a presença do Espírito Santo produz, de fato, santidade de vida. E então, à luz disso, o apóstolo Paulo, então, ele fala no versículo 7. Livrem-se de todo o fermento velho, ou seja, joguem fora esse tipo de comportamento. Não aceitem esse tipo de comportamento. O comportamento que vocês tinham, quando vocês não haviam sido resgatados por Jesus. Esse comportamento que vocês andavam neles quando vocês não tinham Espírito Santo. Quando vocês eram dominados pelo pecado. Ou seja, livrem-se de todo o fermento velho, que faz parte da antiga vida de vocês, para que sejam massa nova, versículo 7 ainda, e sem fermento, como realmente são. Aí agora a gente entende, a gente começa a compreender o significado da Páscoa e como Paulo está usando aí essa instituição como princípio. O pão, ele significava o corpo de Cristo e, por extensão, a igreja também significava, porque estava ligada a Cristo. A igreja está ligada a Cristo, por extensão, o pão significa também ali o corpo de Cristo. Assim como o pão, na Páscoa, não poderia ter fermento, que é o símbolo do pecado, a igreja também, ela não pode ter, ela não pode tolerar o pecado. O pecado, ela deve ser tratada. Agora, a gente consegue entender por que Paulo ele usa como princípio a instituição da Páscoa. Assim como o pão deveria ser sem fermento, a igreja também. Ela não deve tolerar o pecado. Lógico que nós estamos aqui, nós somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos. Mas existe uma diferença muito grande da gente errar, da gente pecar e ter consciência disso, nos arrependermos e viver assim, achando que não tem nada a ver.
pecar, negligenciar o pecado, não está nem aí, né, para que eu faça com outra pessoa. É isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Então Paulo fala, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são, ou seja, vocês foram resgatados, vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não são dessa forma. Então, para que vocês sejam massa nova sem fermento, como realmente são, por quê? Versículo 7, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, por que Cristo foi sacrificado? Por qual motivo que Jesus, ele morreu? Morreu para tirar a nossa culpa, né? A culpa do pecado, mas morreu também para tirar esse poder dominante que o pecado exercia em nossas vidas, né? O sangue de Jesus tem esse poder, né? A gente fala os 3 tempos, né? Os 3 tempos da salvação, né? O que o sangue de Jesus, qual que foi a consequência, né? De termos sido resgatados, né? Pelo sangue de Jesus. Ele nos livrou da culpa do pecado, ou seja, nós fomos justificados. Amém, meus irmãos? Além disso, nós estamos sendo, né, livres do domínio do pecado, né? O pecado não é mais senhor das nossas vidas, antes era. Hoje o pecado não reina mais em nossa vida. Nós falhamos, nós pecamos, mas nós não somos mais dominados pelo pecado como éramos antes. Ou seja, então, foi tirado de nós a culpa do pecado, está sendo tirado de nós o domínio que o pecado exercia na nossa vida, e no futuro vai ser tirado de nós a presença do pecado na glorificação. Então nós fomos justificados, culpa do pecado, o poder preponderante do pecado está sendo tirado da nossa vida, nós estamos sendo santificados e seremos glorificados, né? Na glória, a presença do pecado, né, não existirá mais em nossas vidas. Então foi para isso, né? Por isso que o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então, por isso que na ceia do Senhor, nós devemos examinar a nós mesmos, né? Nós tomamos a ceia, mas nós devemos examinar a nós mesmos, né? Como está sendo as nossas relações, como que eu estou me relacionando dentro do corpo de Cristo, né? Como que está sendo as minhas atitudes para com outra pessoa. Por isso que pede para eles examinar. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa. A vida cristã, ela é como, está sendo comparada aqui pelo apóstolo Paulo, como a festa da Páscoa. Paulo está comparando aqui essa festa da Páscoa como a vida cristã como um todo. Por isso nós celebramos a vida cristã. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Ou seja, nós vivemos a nossa vida cristã, uma vez que Paulo está comparando a festa da Páscoa com a nossa vida cristã como um todo, nós vivemos a nossa vida cristã, né, não com o fermento velho, ou seja, não vivendo um pecado deliberado, ou não se associando, a gente vai ver isso aqui, com pessoas que cometem pecado de forma deliberada. A gente não pactua com isso. Não com o fermento velho, nem com o fermento de maldade e perversidade, né? A gente não vive aqui a vida cristã como um todo sem se arrepender, negligenciando o pecado, não. Não com perversidade e maldade, mas com pães sem fermento. O que é pão sem fermento? A gente entendeu. O que simboliza ser pão sem fermento? Mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, ela deve ser a motivação do nosso coração ao vivermos uma vida cristã e a motivação de relacionarmos ali uns com os outros, com sinceridade e verdade, ou seja, com pães sem fermentos, né? Nós entendemos que o fermento simboliza o quê? O pecado. Então, por isso que Paulo usa como primeiro argumento a instituição da Páscoa. Por quê? Por que ele disciplinou aquele cara? Então, Paulo, o que ele faz? Eu disciplinei aquela pessoa por causa de quê? Então, ele vai, explica a Páscoa e fala por que ele disciplinou aquela pessoa. Por quê? Porque ele deve manter a igreja pura. Ele deve preservar a igreja. Assim como a Páscoa era utilizada, né, ou para celebrar a Páscoa, você comia pão sem fermento, né? A igreja também. Ela deve tratar o pecado. Ela não deve negligenciar o pecado. Então, por que eu excluí aquele homem de lá? Por causa disso. Manter a igreja pura. E usa a Páscoa como ilustração. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, esse é o primeiro princípio, que a gente já viu semana passada. O segundo princípio aí,
está no versículo 9. O segundo princípio que Paulo coloca é que às vezes é necessária uma separação. A arrogância da igreja de Corinto ali, dos coríntios, torceu a visão deles sobre o que era ser espiritual. Eles dividiram a igreja quando era para dividir, do capítulo 1 ao 4 nós vemos isso, e eles se uniram quando não era para se unir. Eles se uniram quando eles toleraram o pecado daquele homem, que estava ali envolvendo com a mulher de seu pai. Então, eles dividiram quando não era para dividir e se uniram naquela atitude ali de não tomar nenhuma atitude em relação ao pecado daquele homem, né? Aquele homem deveria ser disciplinado, não foi disciplinado. E há um momento para uma santa separação. Há um momento de separar mesmo, de se apartar mesmo. E aí ele vai falar isso do versículo 9 aí, que não é a primeira vez que ele fala sobre isso com aquela igreja. Versículo 9 aí, ó. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se. Associar aqui é misturar, ou se associar de forma íntima mesmo, né? Ele fala, ó, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com quem? Com pessoas imorais. Então a igreja não via problema em se associar com pessoas imorais. E quando Paulo fala aí, ó, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, a gente percebe que Paulo já havia falado sobre isso com aquela igreja, né? Já havia escrito, já havia ensinado, já tinha tratado desse assunto com aquela igreja. Já tinha até escrito uma carta antes dessa. Então, essa carta que nós temos, a gente já até viu isso aqui, fala que, escrita aqui como primeira carta aos Coríntios, na verdade é a segunda carta, né? E a segunda carta, na verdade, é a terceira, porque Paulo já tinha escrito uma carta alertando os irmãos sobre isso aí, né? A gente não tem a carta toda, né? Não sei porquê, Deus não quis preservar essa carta, mas nós sabemos o assunto. Qual que é o assunto aí? O assunto aí, ó. Que vocês não deviam associar-se com pessoas imorais. Esse era o resumo da primeira carta que Paulo havia escrito, que a gente não tem ela preservada aqui. Só que não sei se por malícia, eu não sei se por maldade ou por ignorância, os coríntios não interpretaram essa palavra, isso que Paulo falou de maneira correta. Paulo falou que eles não deveriam se associar com pessoas imorais. A igreja pensou que Paulo estava falando que eles não deveriam associar com pessoas do mundo. Imorais são pessoas que vivem no mundo, então não devem associar com pessoas fora da igreja, e não era isso. Aí Paulo então explica o que ele estava querendo dizer quando ele escreveu essa primeira carta. Versículo 10 aí, ó. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Então, qual foi a interpretação da igreja de Corinto? Que Paulo estava falando que eles deveriam parar de se associar com pessoas do mundo. Quando Paulo falou assim, ó, vocês não devem se associar com pessoas imorais, eles deveriam ter pensado assim, né? Uai, todo mundo está indo para o inferno mesmo, esse mundo jaz do maligno mesmo, todo mundo é ímpio mesmo ali, então o que eu vou fazer? Não vou me associar com as pessoas desse mundo. O que eu vou fazer então? Não vou me associar com as pessoas desse mundo. Vou viver aqui, dentro da igreja, né? Nessa bola aqui, e não vou me associar. Só que Deus nunca pediu que a igreja vivesse nessa bolha, né? Deus nunca pediu que a igreja se isolasse e vivesse ali com ela mesma, entre ela mesma ali somente. Essa nunca foi a vontade de Deus, né? Ele deveria ter dito assim, olha, não devo me associar com as pessoas desse mundo, então não devo trabalhar com elas, eu não devo entrar na casa delas. Pessoas que não são da igreja, se não são da igreja, então eu não devo comprar coisas nas mãos delas. Mas não foi assim, eles não entenderam. Por quê? Porque se assim fosse, versículo 10, vocês precisariam sair desse mundo. Então se a gente não pudesse viver com pessoas do mundo, a gente tinha que sair do mundo. A gente tinha que sair daqui. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo, né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui do mundo, né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos passando aqui
por esse mundo, né? Então é natural, né, nós nos associarmos com as pessoas desse mundo em alguma medida, né? Você deve ter chegado aqui, por exemplo, com um carro aí, né, ou no transporte público, né? Provavelmente, ou pode ser que essa pessoa, né, por exemplo, se você veio de Uber, você não sabe se essa pessoa é cristã, pode ser que não seja. E você ali, né, usou dos serviços daquela pessoa para estar aqui. A roupa que você está sendo vestido aí, pode ser que a pessoa, o estilista, não sei, pode ser que não seja cristão, né? Não sei se você vai sair daqui, você pode ser que você vá para um restaurante aí e o dono do restaurante não seja cristão. Ou seja, a gente se associa com pessoas desse mundo. A gente vive aqui nesse mundo e vamos viver com as pessoas desse mundo, é natural. Isso é normal. Só que a igreja não tinha entendido isso não. Por isso que Paulo teve que explicar, se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Sendo que Jesus, orando, né, ele orou ao Pai para não nos tirar do mundo, né? Para não nos tirar do mundo, mas para nos proteger do maligno. E na verdade a igreja deve ficar no mundo mesmo, para quê? Nesse período para quê? Para ser sal, né? Para ser luz. Na igreja nós sabemos que ela é chamada para quê? Para influenciar, não é verdade? Quando compara a igreja como sal, é isso. A igreja de alguma forma, o que o sal faz? O sal ele pode pode fazer diversas coisas, mas por exemplo o sal ele ajuda para que o alimento seja preservado, né? Ele conserva o alimento, né? A igreja pode ser comparada como esse freio moral na sociedade, né? A igreja ela é um instrumento do Senhor para que o mundo não desande, né? Então, ou seja, deveria influenciar a sociedade, ser sal, ser luz, né? Onde o sal ele toca, ele já muda o gosto da comida, né? Tem que comer comida sem sal aí. Quando coloca sal na comida, a gente sabe a diferença. Então é dessa forma, né? Onde a igreja ela está, ela deveria influenciar todo o ambiente. Então como que a gente não vai estar no mundo, sendo que nós somos chamados para ser sal e luz? Sal e luz. Essa observação eu já ouvi uma expressão que eu achei interessante, esse negócio do sal, que o sal também provoca sede. Uhum. Exatamente. Exatamente. Sede de Deus. Então é isso. Nós não somos chamados para influenciar. Então, o cristão, ele deve estar no mundo, sim. E é claro, assim, que o apóstolo Paulo não está falando que a gente deve estar em qualquer ambiente, em todo momento, aceitar tudo a qualquer custo. Não é isso. A gente sabe que tem lugares que a gente não vai ficar ali muito tempo. A gente sabe que tem lugares que a gente não vai nem ir, que não vai nem frequentar. É natural. Mas é natural também, é claro, que muitas coisas nós fazemos com pessoas que não nasceram de novo. Muitas coisas nós fazemos com pessoas que não têm o Espírito Santo. Talvez você está empregado aqui, né, e seu chefe não é crente, e você está ali, né? Talvez você, como eu falei, vai sair daqui, né, vai pegar um Uber aqui, o motorista do Uber não é crente. Ou seja, a gente se associa, a gente se relaciona com pessoas que não são cristãos, né? Isso que a gente chama de graça comum, né? Graça comum, né, é o favor ou é a graça, né, concedida por Deus, que Deus concede a todas as pessoas, né? E isso faz que a gente consiga se relacionar uns com os outros aqui. A pessoa... Pode falar. Não, pode falar. Só vou colocar uma observação aqui, um negócio muito legal. Entre aspas, né? Relacionar com eles entre aspas. Porque a Bíblia fala que nós não devemos compartilhar as coisas de Deus com as pessoas que não prestam, que não querem a correção de Deus. A Bíblia fala claramente disso. Então a gente tem que vigiar também na hora para não se misturar e virar da mesma farinha. Sim. Da mesma farinha. Porque é muito fácil tomar da mesma farinha. Como você está dentro da igreja e omite uma posição ruim de um irmão, diz que o irmão está fazendo uma coisa ruim que não presta, que está contaminando, levantando toda a massa, você deve chamar o médico Paulo falando isso da matéria, você deve chamar o presbítero, o pastor e comunicar a condição para eles que não tornem-se alarmante. O fator alarmante que vem é levantar da massa, e contaminar todo o ambiente. Agora a questão é o seguinte, o estudo deixa claro que quanto mais você se infiltra na presença de Deus, nós estamos falando disso, né, Vitor? Segunda-feira. Quanto mais você se infiltra na presença de Deus, mais você cria uma armadura, como Pedro falou, o apóstolo Paulo falou, que nós devemos viver como uma armadura, uma coraça da justiça, com um escudo
cirúrgica de onde você deve penetrar ou focar. Exatamente. Para viver o dia a dia, né? Exatamente. A gente se relaciona com as pessoas e continua se relacionando, a menos que a gente só se relaciona com essas pessoas se elas, de alguma forma, não queiram nos incentivar a andar contra a palavra de Deus, né? Se assim for, a gente tem que renunciar ao mundo, né? Mas, se não for assim, a gente se relaciona sendo sal e sendo luz, né? A minha relação com a pessoa vai até o ponto que ela não quer que eu ande ao contrário da palavra de Deus. Mas amar também extremamente. Exatamente, com certeza. Amar assim, com profundidade mesmo. Exatamente. O lugar, o que nós devemos fazer está falar deles, porque eles precisam da gente. Sim, Porque nós precisamos falar da verdade de Deus para eles. Então, o nosso objetivo de estar na casa de Deus, de viver na vida de Deus, é tudo por causa deles. Porque exatamente. Cristo viveu a causa deles e vive a causa deles. Isso que é ser sal e que é ser luz. Exatamente. Você não vai penetrar também a ponto de filtrar e tornar-se um deles. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Você vai e você é sal e você é luz, né? Tem uma passagem que Paulo, acho que ele deixa claro um pouco, para enriquecer um pouco mais essa visão, quando Paulo cita que ele se enxergava como devedor, porque não é pelo fato que nós estamos na igreja que nós somos mais merecedores da graça, que quem está fora, pelo fato de sermos tão agraciados de podermos estar aqui, se sente como devedor deles pela graça que nós temos. Exatamente, Romanos capítulo 1. Paulo fala que ele é devedor, né? Que nós somos devedores, né? Nós estamos constantemente devendo com o evangelho, né? A gente até falou sobre isso aqui. Então assim, por que eu prego o evangelho? Porque eu estou devendo, né? Eu fui alcançado por esse evangelho, né? Então eu devo pregar. E assim deve ser, né, a nossa motivação ao estar no mundo. O quê? Pregar o evangelho. Levar o evangelho, né? Ser o instrumento de Deus. E aí, então Paulo está falando isso. Paulo não está falando que eles, no versículo 10 aí, quando ele está falando, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões. Se assim fosse, vocês teriam saído do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que eles não deveriam se associar com os imorais, não eram os imorais do mundo, porque naturalmente nós iremos ter relações com essas pessoas. Amém? Naturalmente. A gente vive nesse mundo, a gente está nesse mundo, a gente vai ter essas relações. Então, não era com essas pessoas que o apóstolo Paulo estava falando. Qual que é o sentido então da fala do apóstolo Paulo? Versículo 11. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se, olha aí, com qualquer que. Então, com quem que o apóstolo fala? Para quem que vai essa fala? Não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Então parece que o apóstolo Paulo está pegando mais pesado aqui com os imorais que se dizem irmãos, né? Os imorais que se dizem crentes do que os imorais do mundo. Paulo está falando aí que não devemos nos associar com as pessoas que, dizendo-se irmão, ou seja, pessoa que está aqui no nosso meio, pessoa que está aqui vivendo aqui, mas que mente, que, olha aí, ó, dizendo-se irmão é imoral, dizendo-se irmão é avarento, dizendo-se irmão é idólatra, dizendo-se irmão é caluniador, olha aí, maldizente, quem diria, né, que estaria na lista aqui, né? O crente que fala mal dos outros, né? A gente não deve associar com aquelas pessoas que olha a paz do Senhor e ao mesmo tempo que dá a paz do Senhor, está falando mal de você nas suas costas. Que ao mesmo tempo que dá a paz do Senhor, está falando mentira aqui, está contando mentira, contaminando toda a igreja. É com essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Com essas pessoas. Alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Olha só. Então, o apóstolo Paulo está falando não é com os imorais do mundo, mas com esses que se dizem irmãos e são imorais. Com esses que se dizem irmãos, mas são idólatras. Com esses que se dizem irmãos, mas são maldizentes. Com esses que estão aqui com a cara boa, mas de forma intencional está causando mal ao rebanho. Né? Eu não estou falando aqui
de errar, de pecar, não é isso. Eu estou falando de uma coisa intencional, eu estou falando aqui de uma coisa recorrente, eu estou falando aqui de uma pessoa que não se arrepende e está fazendo aquilo ali sem se arrepender. É disso que Paulo está tratando aqui. Que era o caso, aparentemente, daquele irmão lá que estava com a mulher de seu pai. Né? É um caso ali que não quer se arrepender. Então, com essas pessoas, né, que o apóstolo Paulo está advertindo. Por quê? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque ele estava aceitando aquela situação. Aceitando aquele homem que estava com a mãe, com a mulher de seu pai, e estava se vangloriando ainda ali. Por isso que o apóstolo Paulo está falando isso. E aí, o apóstolo Paulo fala, com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Antigamente, sentar à mesa significa mais do que significa hoje, né? Sentar à mesa aí significava você aceitar aquela pessoa. Quando você sentava para comer à mesa ali, era mais do que um simples sentar, era um sinal de comunhão, era um sinal de fraternidade, era um sinal de fato de aceitação, né? Porque como que o povo que foi liberto por meio do sacrifício do Cordeiro Pascal, aquelas pessoas que vivem, né, com o Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que nasceram de novo, como que essas pessoas elas poderiam tolerar tal pecado? Como que essas pessoas elas poderiam negligenciar o pecado dessa forma? Né? As pessoas, uma vez são igreja, nasceram de novo. O Espírito Santo habita nelas. Né? Não, é Cristo que vive nelas. Não são elas mais quem vive, mas Cristo vive nelas. Então, se Cristo vive nelas, muita coisa muda. Na verdade, tudo muda. As atitudes mudam. A visão para viver muda, né? A visão de mundo muda. Então, como que essas pessoas que nasceram de novo, elas poderiam continuar tolerando, né, esse pecado como se fosse coisa normal, né? Como se estivesse tudo bem, negligenciando tal escândalo, né, que foi um escândalo ali, tanto para as igrejas ao redor como para a sociedade, né? Paulo fala que aquela atitude não se via nem entre os pagãos, né? O que a igreja estava aceitando não se via nem com as pessoas ímpias do mundo. E a pessoa, aí os crentes estavam tolerando aquilo ali como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse qualquer coisa ali. Por isso que Paulo está falando, né? E aí, então, o segundo princípio que o apóstolo Paulo usa é esse. Então, por que o apóstolo Paulo expulsou aquele homem, ordenou que a igreja expulsasse aquele homem? Primeiro, para manter a igreja pura. E ele usa ali o símbolo da Páscoa, né? Segundo que é porque tem hora que a separação deve ocorrer, né? Olha esse escândalo. Então esse homem deve ser disciplinado. E terceiro aí argumento é que nós devemos julgar os de dentro. Então o primeiro argumento que Paulo utilizou, o princípio que Paulo utilizou para disciplinar aquele homem, porque deve manter a igreja pura. Segundo princípio que Paulo utilizou para aplicar essa sentença, né? É porque às vezes é necessária essa separação por amor à igreja e por amor a essa pessoa também, que está cometendo esse pecado. Porque nós vimos que o desejo do apóstolo Paulo é que essa pessoa ela fosse salva no final, ela fosse resgatada, né? Então não era o fim dessa pessoa. Então, expulsando essa pessoa, o sentimento do apóstolo Paulo não era assim, olha, está cometendo pecado, vai para fora, que você vai para o inferno. Não era assim. Era assim, Otário, vou disciplinar aqui, está acontecendo tudo isso, você não está se arrependendo, não. Aí no coração do Paulo está assim, que espírito dessa pessoa seja salvo, que essa pessoa se arrependa lá fora. Que essa pessoa, Deus toque essa pessoa, que essa pessoa de fato se arrependa dos pecados, confesse os pecados e volte para Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento, né? Para com todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa erra conosco, ou às vezes a pessoa está lá fora, mas nosso desejo é que essa pessoa seja alcançada por Deus mesmo, né? Que essa pessoa volte à sobriedade, assim, né? E tenha a consciência dos caminhos que ela tem tomado. Nossa oração é essa. Nosso desejo deve ser esse também. E o terceiro motivo aí, que Paulo, ou o princípio que Paulo utiliza por ter disciplinado essa pessoa, é que nós devemos julgar os de dentro. Olha aí o versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Sobre o pensamento que eles tinham, que eles achavam que Paulo estava falando para eles não se associarem com os de fora, o apóstolo Paulo falou assim, mas como que eu posso falar para vocês não se associar com os de fora? Como que eu vou julgar os de fora? Os de fora estão perdidos.
Os de fora nem crentes são. Como que eu vou julgar a atitude dos de fora? Que os de fora têm um problema maior que eles não conhecem Jesus. São ímpios. Então eu julgo os que são de dentro, né? Eu julgo as pessoas no qual eu tenho responsabilidade. Eu sou pastor sobre aquela igreja. Mas como que eu vou julgar os de fora? Eu não tenho nem autoridade sobre elas. Elas não estão nem aí para nada. O apóstolo Paulo fala, pois como haveria eu de julgar os de fora, né? Como se Paulo estivesse falando assim, eu não tenho o direito de julgar. Eles não me veem nem como autoridade delas, e eu de fato não sou autoridade dessas pessoas. Essas pessoas estão mortas em seus delitos, seus pecados. Essas pessoas estão andando aí, estão cegas. Então como que eu vou julgar o cego? Eles nem sabem os caminhos que eles têm tomado. Então como haveria eu de julgar os de fora? Versículo 12 ainda. Aí o apóstolo Paulo fala, não devem vocês julgar os que são de dentro, né? Ou seja, devemos, né? É uma pergunta retórica, devemos. A resposta é, sim, devemos julgar. Julgar quem? Os de fora? Não, os que são de dentro. Nós sabemos que a Bíblia proíbe o julgamento hipócrita, né? Nós sabemos que a Bíblia proíbe o julgamento da intenção do coração, né? Da motivação do coração. Nós não sabemos a intenção da pessoa. A gente já viu isso aqui, no capítulo 4, se eu não me engano. Versículo 1 ao 5. A gente viu aqui que Deus proíbe julgar as intenções do coração. Isso aí é o Senhor quem julga. Mas nós devemos julgar atitudes externas. Nós julgamos, né, o que os nossos olhos eles podem ver. E isso aí o apóstolo Paulo está falando que a gente deve julgar, né? A gente não deve julgar pensamentos e motivações que não são visíveis aos olhos. Nós não sabemos, né? Como você pode julgar que eu estou aqui, por exemplo, agora e fazendo isso de coração? Como que assim, só o Senhor sabe, né? A gente pensa e tal, mas só o Senhor sabe. É como que o cara, a gente até falou isso aqui no capítulo 4 mesmo, né? Quando eles se vangloriavam, né? Eles se exaltavam em cima dos líderes da igreja. Por que eles se exaltavam? Ele não conhece o coração do Paulo, ele não conhece o coração do Paulo, ele não sabe qual é a motivação que essa pessoa está ali pastoreando aquela igreja. Por que você está se vangloriando? Você conhece a intenção deles? O coração deles? Ou seja, a gente não julga intenções do coração, mas nós julgamos as atitudes, nós julgamos os atos e nós devemos julgar os atos. E era o que a igreja de Corinto não estava fazendo com aquele homem, né? Não fez com aquele homem, porque atos externos nós podemos e devemos julgar. E os de fora? Os de fora, o versículo 13, aí o apóstolo Paulo fala. Deus julgará os de fora, né? Deus vai julgar no julgamento final. O papel da igreja é o quê? É pregar o evangelho, né? O papel da igreja é evangelizar. Vai chegar o momento que a igreja, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, julgará as nações. Mas não é o momento agora, né? Agora nós evangelizamos, né? Agora nós pregamos o evangelho. Nós somos devedores, como o Tarly falou. Nós pregamos o evangelho. Nós julgamos os de dentro, com intenções, e era isso que a igreja não estava fazendo, que Paulo, então, de longe, ele falou, olha, expulse esse cara. Vocês estão se vangloriando. E por que vocês devem expulsar essa pessoa? Para purificar a igreja. Por que vocês devem expulsar essa pessoa? Porque há um momento que deve haver essa separação. E por que vocês devem expulsar essa pessoa? Porque vocês devem julgar os de dentro, né? Não pode tudo na igreja, né, gente? Não pode, né? Não perde temor, né? Não pode tudo na igreja. Por isso que a gente deve julgar os atos externos, né? Os atos externos. Então, pode falar. Deve ter umas 3, 4-feiras que eu vi no estudo, o pastor Mateus estava falando sobre essa matéria, sobre esse estudo. Eu estava contando para ele o seguinte, aqui dentro da igreja, eu disse para ele bem assim, no estudo. No meio do estudo, eu falei assim, a capacidade de andamento da igreja, no sentido crescimento espiritual, maduro, depende muito de que tipo de alimento você fornece para as suas ovelhas. Quanto mais você produz um alimento sólido, com bastante qualidade, biblicamente falando, que é a palavra, comparando com uma ovelha que está comendo feno, né? Uma ração boa, menos você tem problema dentro da comunidade. Quando você fornece uma boa qualidade de ração para as suas ovelhas, você tem menos trabalho
Verdade. Porque o pastor é só ladainha, é só conversinha fiada. Ele não tem uma associação no material, um estudo de permanente, uma coisa gostosa, que faz o mesmo se sentir permanente naquele lugar. Entendeu? Bem, verdade. A palavra que de fato nos alimenta, né? É que nos alimenta. Amém, então, meu irmão. Então, por que Paulo está tão assim em tomar essa atitude, né? De expulsar esse homem e ensinar sobre isso? Primeiro, porque era algo público, era algo que as pessoas já sabiam, era algo que todo mundo estava sabendo. Segundo, porque não era a primeira vez, Paulo já tinha alertado, né? Paulo já tinha escrito sobre isso, né? Não era a primeira vez que ele estava escrevendo, alertando a igreja, né? Sobre eles tolerarem o pecado ali. E terceiro, porque um pouco de fermento leveda toda massa, né? Toda massa. Um pouco de fermento leveda toda massa. E é interessante que esse princípio de todo fermento leveda toda massa, ele pode ser aplicado não somente à comunidade, mas também à nossa vida mesmo, né? Com as nossas atitudes, né? Com os nossos pecados ali, né? Particulares ali, com as coisas que só você e o Senhor sabem, né? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Às vezes nós estamos com a atitude ali, né? E não tratamos aquela atitude, a gente está com um sentimento está sendo brotado dentro de nós e a gente não trata esse sentimento, né? Eu falo sentimento pecaminoso. A gente não trata esse sentimento. Com o passar do tempo, daqui a pouco, por não tratar esse sentimento, pode ser que daqui a pouco a gente está fazendo coisas que a gente pensava antes assim, não, como eu nunca ia fazer isso. Por quê? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pecado não tratado, né? Um sentimento pecaminoso não tratado, uma coisa mal resolvida, se tratando de pecado, pode acontecer. Pode acontecer. Né? Que o Senhor nos ajude, amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que a gente possa continuar firme aí, com essa consciência. Semana que vem a gente começa o capítulo 6 aí, a gente ainda nessa segunda parte aí, que Paulo vai continuar tratando das ações disciplinares da igreja. Amém? Amém, então. Vamos orar? Alguma pergunta, alguém? Não, né? Amém, então. Ora por nós, hein, Vitor? Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, Pai. Obrigado pela vida de Pedro, Senhor, que ele precisa falar, Senhor, que veio do Senhor. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui. Que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, Senhor, e possa mesmo, não apenas ouvir, mas colocar em prática. Pai, abençoe a vida de cada um aqui, a volta de casa de cada um aqui, ó Pai, que se leve em segurança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos tirar a nossa foto? Adeus.